Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma roda de código da DevMedia. Meu nome é Estevão Dias e nessa roda de código a gente vai falar um pouco mais sobre o Java com o Jersey, como implementar recursos de paginação no GET e como fazer o tratamento de erro. Então, Estevão, a proposta dessa roda de código é a gente evoluir o serviço que foi criado pelo Diogo na outra roda de código sobre Jersey, né? Aí. Então é esse aí, né? Criando um serviço REST com Java. Esse é o versão 1.0. Tu acha que vale a pena a gente lembrar os verbos agora? O post a gente vai usar para inserir os dados, passando o objeto completo, que nesse caso aqui é ID, título e descrição. O get a gente vai usar para trazer uma lista indiscriminada, né, do banco, então a gente vai trazer todos os registros do banco. Ok. O put para fazer a atualização, Uhum. passando também o objeto completo. E o delete para fazer a deleção, passando Pra o ID remover a na nota. URL para remover a nota, né, no corpo da E o requisição. get, se a gente passar como parâmetro um ID, ele provavelmente vai trazer um lembrete único, né, ao invés de todos. Se existir o ID no banco, ele traz retorna os dados desse Uma instância de dessa nota. lembrete. Isso. Então, nessa versão original, na versão 1.0 do serviço, uma das coisas que a gente tinha era o verbo descrito na URL, né? Como dá para perceber ali, Uhum. notas/list, né? Uhum. Então isso é a primeira mudança, né? Nessa versão 2.0 você removeu o verbo da URL, seria isso? É uma prática comum em APIs REST a gente omitir esse verbo da URL e colocar todo o sentido do que a gente está fazendo no verbo HTTP. Né? A gente tem aqui só API/lembrete. Legal. Então a URL ficou bem menor e a gente vai ver mais para frente na aula, naturalmente, como é que a gente faz isso lá na configuração do web.xml Legal. e do Legal. context.xml. Bacana. Então, se você puder demonstrar o uso do serviço através do Postman, para a gente entender o que a gente vai ver nesse roda de código, acho que vai ser legal. Ok. Bom, começando aqui pelo GET, se eu envio a requisição sem inserir o ID do lembrete, ele vai me trazer um total de 5 registros do meu banco. Ok. Isso já é uma pequena evolução, mas uma evolução importante a partir do código anterior, porque no código anterior a gente tinha todos os registros do banco, que poderia até tirar o serviço do ar, né, se a gente tivesse muitos registros. Então aqui a gente tem um limite de 5 registros. Então, na versão 1.0, quando a gente dava get nos lembretes, se a gente tivesse 50 mil lembretes, Ele ia tentar trazer 50 mil. trazia 50 mil lembretes. A paginação, eu vou incluir um parâmetro aqui na minha URL, que é perfeitamente aceitável dentro do contexto do REST, e vou passar o número da página que eu quero. Então, se eu passar a página 1, ele vai trazer os primeiros 5. Passando a página 2, ele já vai dar um offset e trazer de 5 a 10. Legal. Se eu passar a página 4, eu vou receber 3 registros, porque já é o final Da lista. da minha lista completa no meu banco. Eu tenho 18 registros incluídos no banco atualmente. Legal. E a versão 1.0 não tinha paginação nenhuma, né? Não existia a possibilidade de dar page 2. Não, ainda não tinha implementado a paginação. A gente vai ver nesse curso. Estevão, se eu colocar, por exemplo, page 5, o que acontece? Se eu colocar page 5, aqui já é o final do meu banco, então ele vai retornar uma coleção vazia. Uma coleção vazia de dados. E status 200, né? Status 200. Porque não é um erro, né? Não está acontecendo um erro. Essa até é uma questão de polêmica, né, dentro do REST. É quando você tem algum recurso vazio, se o ideal seria você retornar 204, 404 ou 200. Mas a gente entende que, como uma coleção vazia ainda é uma representação do teu recurso, o ideal é você retornar 200 e retornar o recurso como ele está, de fato, vazio. E aí no front-end você trata isso. Né? Isso. A mesma coisa ocorre se você colocar 0. Se eu colocar a página 0, aí eu já vou receber um erro, porque a minha página começa a contar a partir de 1.
Então, na minha regra de paginação, eu entendo que a página 0 é um erro, e aí eu retorno um JSON com um erro customizado, dizendo que houve um erro ao fazer essa pesquisa no banco de dados. É como se tu botasse lá um algoritmo romano, página 2, aí você bota, 2 letras I. Tem que dar erro, né? Tipo... É esse erro aí que a gente vai aprender a desenvolver coisa que a gente não tinha no curso anterior, não é isso? Também é uma melhoria que a gente vai fazer a partir do código que foi gerado na versão 1.0, que é a gente ter tratamento de erro customizado, né? E o retorno do erro customizado. No curso anterior, muito provavelmente você teria o status ali de erro 500, dizendo que aconteceu um erro interno, porque aqui no caso a tua busca passou para o banco e o banco retornou essa exceção, mas você teria aqui um HTML em vez desse JSON, né? Um HTML sujo e tal, difícil de você processar no teu front-end. E a ideia é que a tua API firme um contrato com o teu front-end. Se você retorna JSON, você sempre retorne JSON, porque vai facilitar o cara fazer essa verificação. Tem mais alguma implementação que a gente vai ver agora, Estevam? A gente tem no post a questão de tratamento de erro também. Se eu mandar, por exemplo, uma descrição vazia ou mandar um título vazio, ele trata isso e retorna um erro customizado também de... Tem como demonstrar isso? Tem. Só pegar a estrutura aqui para a gente se basear. Eu vou fazer uma alteração, vou mandar um título vazio. Temos um erro HTTP código 400, né? Bad request. Legal. Que também foi tratado lá na API, essa questão de retornar os códigos de erro corretamente. E uma descrição para o programador dizendo que um ou mais parâmetros obrigatórios não foram informados, né? Nesse caso, o título que a gente formou em branco, lá em cima. Legal, show. Isso também não foi bem tratado, né, na versão 1.0. Teria como mostrar o get by ID, cara, por favor? Tem sim. Eu vou dar um get aqui no lembrete 1, traz só os dados do lembrete 1, se eu mudar aqui para 5, 10, ele vai trazer de acordo com o ID que eu passei. Estevão, uma dúvida. Se a gente colocar um lembrete que não existe, o que acontece? Um número 0, por exemplo, ou um número 1000? Se a gente passar um ID 0, no meu caso, na minha decisão de implementação, eu entendo isso como um parâmetro que a minha API não está esperando receber, porque 0 não é um ID válido no meu banco. Então eu trato como erro 400, bad request, e retorno uma mensagem dizendo que o ID tem que ser maior ou igual a 1. Legal. E se for um ID que não existe no banco, por exemplo, ID 500? Aí o código de erro já é diferente. Que não é bem um código de erro, né? Que está dentro da categoria 200, mas é 204, né? Dizendo que o meu recurso não existe. Se eu passar, por exemplo, aqui um ID 100, já vai me retornar um status 204. E não retorna conteúdo porque eu não tenho esse lembrete no meu banco. Entendi. Em relação ao put e o delete, tem alguma mudança em relação à versão 1.0 ou não? Então a gente está alterando agora o lembrete número 1, né? Isso. Do jeito que está aqui, ele vai receber a minha alteração. Se eu fizer o disparo, ele vai retornar o estado atual após a alteração do meu lembrete no retorno da requisição. Então mandei a alteração, gravou no banco, pegou no banco. Se eu passar um ID inválido aqui na URL, por exemplo 0, aí ele já vai dizer que o ID precisa ser, não pode ser menor ou igual a 0. Se eu mando put, por exemplo, para um objeto que não existe, né, no banco, objeto não, um recurso que não existe no meu servidor. Eu tenho o ID aqui 115, mas na verdade eu quero alterar o ID 1. Então eu mando a requisição. Tá, então reiniciei o servidor. Vou disparar aqui de novo. A gente tem aqui um 404, o lembrete informado não existe. Uma coisa que eu observei nessa implementação é que
ao editar um recurso, você tem que enviar ele completamente, né, preenchido. Completamente. Por exemplo, vamos dizer que eu quero alterar apenas o título de um lembrete. Nesse caso, apesar de eu estar alterando somente o título, eu tenho que mandar no corpo da minha requisição o ID, o título e a descrição. E no caso, isso é um padrão também, né? Uhum. A definição, a documentação do REST indica que você deve mandar todas as propriedades preenchidas, né? Inclusive, muitos programadores usam o verbo patch, né? Para Isso. fazer o envio parcial do objeto. Isso. Mas não vai ser o cenário aqui no curso. A gente só vai usar o verbo put com o envio integral do objeto. Por enquanto o patch está fora do escopo do curso, mas Ok. ele pode ser usado para atualização parcial. Entendi. Então, o programador front-end que for consumir essa Web API, ele tem que tomar o cuidado para mandar o objeto totalmente preenchido, porque se ele mandar o título alterado e a descrição vazia, ele vai limpar a descrição, né? Mas isso não é um erro de projeto, isso na verdade é a definição original do uso de REST, né? Do padrão, da adoção do Exatamente. padrão. Você mandar o objeto inteiro. Você observa, inclusive, em função do padrão, a gente está enviando o ID 2 vezes. No corpo e também lá em cima na URL. E ali no corpo a gente está mandando o ID apenas por uma questão de padronização, porque o servidor, né, o Jersey, ele está lendo de fato, ele está relacionando a alteração com o ID que está sendo informado na URL, né, não no corpo. É até interessante você tocar nesse assunto, por quê? Porque quando você passa o objeto completo, quando você está pegando esse objeto lá dentro da tua classe de serviço e quem vai fazer o tratamento de erro, você precisa considerar o ID que você está passando na URL como o ID do objeto válido. Porque se não fosse dessa forma, eu poderia passar aqui 115 e a gente ia encontrar o lembrete 1 porque está sendo passado o ID aqui no corpo da requisição, né, e acabaria que ficaria meio fora da recomendação do REST. Então, você não teria, no caso aqui, o erro 404 gerado, né? Porque o ID está lá no corpo certinho, mas na URL ele está errado. Bacana. E para fechar, agora só falta o verbo delete, né? Sim, o verbo delete é mais fácil de utilizar, porque eu só preciso passar o delete e passar o ID. Você não precisa passar um corpo, né? Não faz sentido eu passar um corpo. É uma decisão de implementação passar o corpo então, mas não faz sentido porque eu não estou alterando nenhum dado. Sim. Né? E aí 200 ok. 200 ok, e repare que aqui ele não tem retorno porque foi deletado e ele já não existe mais no servidor. Isso é legal porque otimiza bastante, né? Assim, se você já está passando o status de 200 ok no header, você não precisa de mais nada para saber que deu certo. E aí se a gente listar de novo ali, fazer um get no ID 1 para confirmar que deletou. Tem um get pronto aqui. A gente tem aqui Começa do 2 agora. Começa do 2 e agora vai até o 6. Então o delete, você também colocou algum tratamento de erro no delete e tal? Coloquei sim, coloquei um tratamento de erro que é bem parecido com o tratamento de erro que a gente tem no put, por exemplo. Eu tenho um comando de delete aqui pronto. Por exemplo, que eu já deletei, se eu tentar deletar ele de novo, ele vai gerar um erro 404, porque já foi deletado e ele não existe. Né? Então ele já faz essa checagem baseada na URL. Aí ele retorna ali a mensagem. Porque esse recurso, né, lembrete 1, não existe no meu servidor. Entendi. Então eu faço esse retorno 404. Então, resumindo, o que a gente vai ver de novidade nessa roda de código em comparação com a primeira de REST é a questão da paginação, um acabamento melhor nos retornos de erro do HTTP e o não uso lá do verbo na URL. Isso aí. Bacaníssimo. Fechou. Show.